Como foi a semana do dólar, como foram os fretes e o movimento de preços das commodities e também como é que está a situação do pacote trilionário que os Estados Unidos estão para aprovar. Então começamos agora o fechamento da semana 45. Vamos lá então, começando pelas partes mais tradicionais aqui, vamos deixar para falar sobre o pacote trilionário de infraestrutura dos Estados Unidos por último. Então, falando do dólar, o dólar essa semana deu mais uma caída, como aconteceu na semana passada, caindo 1,65, chegando próximo de 5,47. Na verdade, fechando em 5,47. Então, 2 semanas de queda no dólar já acumula uma queda aí de quase 5% nas últimas semanas. Isso é muito bom para quem importa e também para a inflação do país, que tem uma diminuição. Então, começamos com notícias boas. Vamos dar uma olhada aqui nos fretes da China. O índice geral de fretes da China teve uma queda de 1,6%. Como a gente já tinha previsto, logo depois do feriado de outubro, a gente poderia ter uma leve queda, mas é importante a gente ficar atento porque possivelmente, se aproximando aí de dezembro, a gente pode ter aumentos devido ao Ano Novo Chinês, que acontece, o Ano Novo Chinês é dia 1º de fevereiro, mas as movimentações devem começar no começo de janeiro para todos os embarques possíveis acontecerem. Então fica atento, se conseguir pegar frete com preço barato agora aproveita, porque provavelmente esse preço deva aumentar nas próximas semanas. Falando aqui especificamente da América do Sul, tivemos uma queda no preço do frete da China de 2,1%. Então, corroborando com a informação anterior. Vamos dar uma olhada nas commodities, a gente sempre avalia aqui, dá uma analisada nas commodities. Então, diferente do mês passado, que praticamente todas as commodities tiveram queda, da semana passada, essa semana aqui a gente teve algumas commodities vindo com aumento, apesar de da grande maioria ainda estar em queda. Então, a gente olhando aqui as commodities de energia, temos o MTBE com um aumento de 1,44, única da lista com aumento. Por outro lado, diesel em queda, 5,57, o carvão com queda de 4,89 e praticamente todos os outros com queda. O gás, né, o gás natural, a gasolina, metanol, tudo caindo, todos os preços caindo. Então, fiquem atentos aí para quem compra ou utiliza alguma coisa relacionada à energia. A grande maioria de nós precisa disso, né? Então, falando agora dos produtos químicos, mais uma vez a gente teve uma semana com aumento do fósforo amarelo, aumentando 2,73, isso impacta em várias cadeias, então temos que ficar muito atento. O ácido acetílico também tendo um aumento de 2% e polisilicone aumentando 3,85. Na outra ponta dos produtos químicos, a gente tem a soda cáustica caindo 11%, clorofórmio caindo 15%, e tem várias outras aqui com quedas acima de 2%. Falando de borracha e plásticos, depois de algumas semanas em queda, o PE de baixa densidade e a borracha natural subindo acima de 2. Por outro lado, o PA6 e o PC estão caindo 1,67 e 3,74. O PP, que é um dos principais polímeros comprados, subindo 0,23, praticamente estável, e o PET no 0 a 0. Agora falando um pouco dos têxteis, o algodão subindo 1% e na outra ponta a poliamida caindo 1,22%. Falando agora dos metais não ferrosos, a prata subindo 5,37, e isso pode indicar uma mudança no pensamento dos investidores internacionais, geralmente como quando tem um aumento no preço de prata e ouro, que são metais nobres, porque eles estão fugindo do mercado financeiro em si. Então, a prata subindo 5 e o alumínio subindo 3. O níquel aqui está subindo 2,76. Por outro lado, o silício está caindo 10%. A gente está tendo aí um shortage de componentes, mas o preço do silício está caindo. Falando agora dos metais, o minério de ferro caindo 7,93, muito disso influenciado pelos preços da China, e o
metal o galvanizado e os produtos que são os metais que são produzidos através da prensa a frio, caindo 1,48 e 1,60. Dos metais ferrosos, todos eles em queda nessa última semana. Falando de materiais de construção, o vidro caindo 8,54 e a madeira subindo 0,45, quase estável. E agora, para fechar, as commodities da agricultura, então o óleo de palma subindo 2,96 e a soja no 0 a 0. Praticamente todos os produtos relacionados ao agronegócio estão subindo nessa última tomada que a gente teve. E agora, para encerrar, vamos falar do pacote de infraestrutura nos Estados Unidos. Então, essa semana, no final da semana passada, na verdade, aconteceu a votação lá no Senado dos Estados Unidos e aconteceu a aprovação de um pacote de infraestrutura de 1,2 trilhão de dólares, ou seja, é praticamente o PIB do Brasil para ser investido em infraestrutura nos próximos anos lá nos Estados Unidos. Por que isso pode impactar a nossa economia aqui no Brasil? Porque com esse pacote, os Estados Unidos tendem a consumir muito tipo de matéria-prima, o aço, o petróleo e polímeros e todo tipo de commodity para construir, né, para botar esse pacote de infraestrutura para rodar. O que acontece com produtos que têm mais demanda do que oferta? O preço aumenta. Então é por isso que a gente precisa ficar muito atento para os preços no mercado nacional, porque se as nossas indústrias começarem a atender as demandas nos Estados Unidos, a gente tende a aumentar o preço aqui e ficar com menos produto. Ou também, para quem compra da China, muito provavelmente os Estados Unidos vão continuar puxando muito material da China, a economia vai aquecer com todo esse dinheiro sendo investido, os preços de frete, todos os preços com essa demanda por consumo vai aumentar. Então é por isso que é muito importante ficar atento. E ainda, lá nos Estados Unidos tem mais um pacote para ser aprovado antes do dia 25 de novembro, que pode também ser aprovado mais 1,7 trilhão para investimentos no ecossistema, na verdade, em questões ambientais. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Semana que vem provavelmente vai ter votação, ainda não está definido se vai ou não, mas eles querem aprovar antes do dia 25. Então, fica muito atento, porque essas aprovações vão fazer muita diferença para os preços dos produtos aqui no Brasil. Então, fica atento e vamos lá. Vamos para cima, encerramos mais um fechamento da semana aqui. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de material ou de assunto para a gente trazer aqui, manda nos comentários. Se não, compartilha com quem precisa ver isso aí para se manter atualizado com as notícias econômicas, principalmente focadas em compradores e compradoras e profissionais de compras e gestores de negócio. Um grande abraço, te vejo no fechamento da semana que vem. Tchau!